Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs. É uma alegria poder abrir mais uma nova lição, mais um novo trimestre e principalmente podermos mergulharmos em muito breve em um novo ano, o ano de 2020. Desta vez estudaremos agora o livro do profeta Daniel. Maravilhoso serão os momentos que passaremos juntos estudando uma obra tão importante do quilate desta joia do tesouro da palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos enviar lições tão preciosas, compondo o tesouro de nossa fé. Perdoe nossos pecados e faltas, Senhor, nossos, de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sob a faixa do conflito. Capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos, encha-nos do conhecimento da tua palavra e principalmente da tua vontade. E dirija as nossas vidas para que sejamos vitoriosos como teus servos e tuas servas, espalhados por onde quer que tu tens nos criado e nos colocado para cumprir com a tua missão. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel nasceu no ano 623 a.C. Por volta do ano 607, ele já estava com 16 anos de idade, quando também aconteceu o primeiro cerco de Jerusalém e invasão, e ele, Daniel, e mais alguns parentes foram conduzidos, uma grande turma, na primeira deportação para a Babilônia. E de Jerusalém até lá seria uma caminhada de aproximadamente 1.650 quilômetros. Ao chegar lá, Daniel recebeu um novo nome, um nome babilônico, que foi Beltesazar. Daniel faleceu no ano 533 a.C., depois do decreto de Ciro, para que os judeus fossem livres e pudessem voltar então para Jerusalém. Ele morreu na cidade de Suzã, lá no Irã, e foi sepultado lá, segundo as tradições árabes e também as tradições judaicas, rabínicas. No capítulo 1 de Daniel, do verso 3 ao 5, nos aponta que ele era um membro nobre da família real. Com certeza era parente de Jeoaquim, que era filho de Joaquim, que estava indo também na companhia também de Daniel para a Babilônia na primeira deportação. O seu pai havia sido morto, o rei Joaquim, pelo exército de Nabucodonosor, e Zedequias, irmão de Joaquim, tio de Jeoaquim, ocupou o trono como vassalo de Babilônia. Nessa primeira deportação aconteceu isso. E esses indivíduos, então, inclusive Daniel, é apontado aí nesse texto bíblico como alguém da família real, da tribo de Judá. E ao estudarmos o livro de Daniel, mergulharemos em fatos maravilhosos que a história da humanidade e a história do planeta Terra autenticou. Todas as suas profecias, como as demais profecias bíblicas, cumprindo à risca tudo o que foi profetizado por esse servo do Altíssimo. Profecias lindíssimas, mensagens maravilhosas e grandes exemplos. Nós descobriremos durante o estudo desta grande obra. O primeiro tema, da leitura à compreensão. Aqui nós temos a citação de Atos, capítulo 8, verso 30, um texto conhecido. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E vocês conhecem o resto da história. Foi interessante citar aqui esse exemplo daquele nobre africano estudando o livro de Isaías, e essa indagação feita por Filipe, que acabou auxiliando esse indivíduo na compreensão e acabou no final batizando ele. Isaías
também foi um profeta com características bem parecidas com o profeta Daniel. Ambos foram profetas messiânicos, foram profetas clássicos, foram profetas apocalípticos e foram profetas escatológicos. Alguns estudiosos não interpretam Isaías como um profeta apocalíptico, mas ele é um profeta apocalíptico, com certeza. Ele tratou do novo céu, da nova terra, da restauração do planeta. Exemplo do que temos lá em Isaías 66, 22 e 23, no novo céu, na nova terra que eu hei de fazer, virá toda a carne perante mim. E vários outros textos de sua obra, ele apresenta não só profecias apocalípticas, mas profecias escatológicas. Muito interessante. Inclusive com figuras de linguagem também tão importantes e interessantes quanto as profecias comuns que conhecemos no Apocalipse. E Daniel não foi diferente. Já Amós e Jeremias já foram profetas mais destacados com profecias clássicas, de um modo geral. Mas também temos Jeremias, quando percebeu que nem sepultura terá para os corpos durante o milênio. Foi Jeremias que teve essa visão, mas com raras profecias do gênero, mais as teorias clássicas tradicionalmente conhecidas. O interessante é estudar o livro de Daniel, que dá um enfoque geral também na ideia da Bíblia, a mesma coisa, é que Cristo, o Messias, é o centro das Escrituras Sagradas. Assim como é apresentado também, evidentemente, no livro de Daniel. Outro detalhe interessante, ao estudar o livro de Daniel, a gente percebe que ele era, além de muito culto, muito organizado. E a forma dele escrever ou transcrever, como vimos no capítulo 4, ele transcreve o edito do rei Nabucodonosor, então é uma transcrição, e automaticamente ele fazendo parte como personagem desse cenário, porque ele é que foi convidado para interpretar a visão do rei, o sonho do rei. Então, ele é um indivíduo organizado que ajuda a entender a beleza literária, não só do que ele escreveu, mas nos inspirando a entender a beleza literária da Bíblia Sagrada. Graças à organização, à forma com que ele escreveu e descreveu todas as suas visões. Mesmo que ele mesmo, uma grande parte do que ele escreveu nas suas profecias, ele não pôde entender. E foi dito para ele, não, Daniel, você vai descansar com seus pais, que isso aí é para tempo muito distante, como nós vimos na revelação lá do capítulo 12. Não só Daniel, João também não entendeu a maior parte do que ele escreveu. E assim aconteceram com todos os profetas apocalípticos. Escreveram porque foram instrumentos nas mãos de Deus. Escreveram profecias que nós hoje temos condições plenas de entender. É verdade que existem algumas dificuldades em muitos estudiosos, mas porque não querem abrir a guarda do próprio eu e admitir a exaltação da palavra de Deus sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que existe diferença entre profecias clássicas e profecias apocalípticas. E estaremos discorrendo isso aqui dentro desse tema de hoje também. Muito interessante. E estudando o livro de Daniel, temos essa compreensão de forma clara. O outro ponto interessante, que nós abordaremos também aqui ao estudar esse tema, é que as profecias de Daniel utilizou basicamente o princípio de Ezequiel 4:6, o princípio dias, anos, justamente porque o profeta Daniel trabalharia com profecias de longo espaço de tempo. E daqui um pouco comentaremos melhor sobre essa estrutura para a compreensão do porquê desse procedimento dias, anos. E por último, aqui no livro de Daniel, ele nos leva a observar realmente a soberania de Deus em nossas vidas e na história da humanidade. E nos estimula muito a comunhão com Deus. Porque quando estudamos as suas profecias, e ao colocar o filtro da história em cima, autenticando o que há tantos e tantos anos foram escritos, isso deixa a gente todo eletrizado de motivação e de alegria e de otimismo real, porque conseguimos ter a certeza absoluta em nossa fé que em muito breve abraçaremos com o Senhor nas nuvens dos céus. No segundo tema, Cristo, o centro do livro de Daniel, e claro, e de toda a palavra de Deus. Se a gente observar 3 textos bíblicos
dá uma ideia boa sobre isso. O primeiro deles, Lucas capítulo 24, do verso 25 ao 27, quando Jesus vem e encosta do lado dos dois dos seus discípulos que estavam indo em direção a Emaús. E andariam ali algumas horas juntos até chegar em Emaús. Irmãos, o primeiro destaque interessante aí desse texto bíblico, eu acho muito legal, porque Cristo não foi reconhecido por eles. Ele não foi reconhecido por Maria também, lembra? Maria Madalena, quando chegou lá, ela chorando, dizendo, levaram o corpo do meu Senhor, não sei onde o puseram. E aí quando ele chama ela pelo nome, que ela olha e viu que era ele. E queria abraçar ele, não me toque, que eu ainda não subi para meu pai. Então ele apareceu para várias pessoas e não foi reconhecido quando apareceu. Mesmo para os 12 ele apareceu e não foi reconhecido. Então quando eles estavam na beira do lago, estavam dentro do barco, ele apareceu na praia, bem pertinho, eles já estavam ancorando o barco. E ele mandou jogar a rede de novo. Lembra da história? Pois é. Mas por que ele não foi reconhecido? Porque ele ressuscitou no corpo que ele sempre teve na antiguidade. De raça pura. E de Deus, um ser divino. Entende, irmãos? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lembra-se disso? Só que Jesus, o mortal, o homem Deus, ele era potencialmente Deus, mas não agia como Deus, porque ele aceitou ser um de nós, quando entrou no útero de Maria. Então, ele era um homem de dores, como qualquer um de nós, mortal, tanto que morreu. Sentiu dor, chorou, etc. E esse Deus maravilhoso, quando recebeu de volta a sua virtude divina, plenamente ele se transformou. Por isso ele não foi reconhecido. Não tinha mais nenhuma característica de mortal nele, só característica divina. Por isso ele não foi reconhecido. E agora ele chega do lado desses discípulos de Emaús e não foi reconhecido, andou tranquilo do lado deles. Pensa, se 3 anos e meio eles andaram junto, como que ele não pôde ser reconhecido? Claro, estava ali agora um ser completamente divino, potencialmente homem-deus. E ele dá logo um choque nos caras, chama eles de doido, honestos e tardios de coração. Por que vocês demoram tanto dar atenção para que os profetas falaram na Bíblia acerca do Messias? Tratando dele, olha só, é o que está aí no verso 25, do capítulo 24 de Lucas, e no verso 26 ele já pergunta, porventura não convinha que ele padecesse tudo isso, para que pudesse ser ressuscitado? E no verso 27 ele aponta que desde Moisés, passando por toda a história da Bíblia, até ali, e se identifica, se coloca diante deles, e vai colocando peça por peça, até chegar lá dentro. Quem é que estava andando com eles? Muito bonito, é um dos textos prediletos da Bíblia que eu tenho durante os meus devocionais. Já aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39 e o verso 40 também, para que fique completo, ele fala, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Que na realidade isso é uma crítica que ele está fazendo para os hebreus. Mas no verso 40 é que ele confirma a beleza da Escritura. E não quereis vir a mim, né, que sou o centro das Escrituras, para que tenhais vida. Ele não só confirma com isso a beleza das Escrituras, mas desde que seja procurada com o objetivo, com o foco de encontrar ele no centro. Porque quando usa a Escritura, perdendo Cristo do centro, que foi o que os fariseus estavam fazendo, continua do mesmo jeito. E o que tanto de crente mequetrefe, que até hoje continua fazendo a mesma coisa, né? Quer ler a Bíblia, quer ficar entendido de Bíblia, mas não quer buscar o centro da Bíblia, que é Cristo. E por isso, começa a apresentar o eu como centro das Escrituras, como centro dos sermões, como centro dos louvores, e daí perde o sentido por completo. Esse estilo gospel de pregação, de exaltação do eu. Termina ali os sermões e vem para frente, vamos, e confusão, e aquele negócio todo, estilo de sermão antibíblico. Não tem na Bíblia Sagrada, de espécie alguma, exemplos dessa natureza de Gênesis ao Apocalipse. Porque o centro das Escrituras é Cristo. Cristocêntrico deve ser todos os sermões. Quem dera
Se isso estivesse acontecendo desde os dias de Cristo para cá, mensagens desse gênero, pode ter certeza, Jesus já teria voltado. A missão da igreja já teria alcançado a todo o povo, tribo e língua. Mas enquanto tiver essa raça de gente querendo ensinar, evitar mensagens sólidas, de comida sólida, de alimento sólido, e promover sermões de água de batata e principalmente de cunho de exaltação do próprio eu e nada de Cristo como centro, enquanto isso continuar, é o atraso da volta de Cristo registrado a cada momento. Mas nós vamos ver, durante os estudos do livro de Daniel, que as profecias apocalípticas, as profecias de cunho escatológico, essas acontecerão independente de nós fazermos ou não fazermos a nossa parte. Porque se eu, como indivíduo, não fizer, pode ter certeza que Deus tem seus servos na face da terra que vai cumprir, que vai fazer tudo o que eu não fiz e o que eu deveria ter feito e não fiz. Ah, pode ter certeza. Cristo é o centro das Escrituras e é o centro da nossa vida. É o centro da nossa salvação. As pessoas que perderão a salvação, elas não vão perder a salvação por causa dos seus pecados, mas vão perder a salvação por ignorância de rejeitar o perdão de Deus. Por ignorância de rejeitar a graça de Deus. Por ignorância de perder a Cristo como centro de suas vidas e como centro da palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19 e 20, nós temos aí mais uma colocação muito feliz do autor desse texto bíblico, que aí comprova que Cristo é o sim, é a razão, é o centro de nossa vida. Ele é o centro da nossa salvação. Então veja que não é só o centro do livro de Daniel, mas é de toda a Bíblia e de nossas vidas também, o Filho do Altíssimo. Terceiro tema, a estrutura do livro de Daniel. Do capítulo 2 ao capítulo 7, o livro de Daniel foi escrito em aramaico. Do capítulo 8 ao capítulo 12, ele foi escrito em hebraico. E aqui, com relação à estrutura do livro de Daniel, nós vamos observar alguns detalhes muito importantes agora. Do capítulo 2 ao capítulo 7, nós percebemos a história do mundo num capítulo da Bíblia, fechando com a volta de Cristo, Daniel 2, que é uma visão clássica e apocalíptica. O que é a visão clássica? Simples, direta, contemporânea. E mesmo com algum tempo para frente, mas transmitida com linguagens objetivas, como foi o contexto da queda da própria Babilônia, que já estava ali logo à frente aos dias de Daniel. Em menos de 70 anos, a Medo-Pérsia estaria invadindo Babilônia e assumindo o governo. E Nabucodonosor ficou bem esclarecido sobre isso. No capítulo 3, nós percebemos os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, sendo libertos da fogueira. Uma manifestação extraordinária do poder de Deus para convencer os governantes daqueles dias e toda aquela população que ali estava. E inclusive, esses 3 hebreus que foram jogados na fornalha, foram só eles, diante de milhares de nobres que estavam ali assistindo e que se renderam à reverência àquela grande estátua. Inclusive o rei Joaquim, que não foi jogado na fogueira, ele, a mãe dele, estava ali. E muitos outros, como sumos sacerdotes, levitas, estavam ali, não foram jogados na fogueira. Por quê? Porque ajoelharam. Só esses 3 aqui não ajoelharam. Daniel não estava ali, estava muito longe em missão dessa festa de inauguração, cumprindo missão em campos distantes. Senão ele teria sido jogado junto. O capítulo 4, o sonho de Nabucodonosor. Uma visão realmente clássica, que o sonho era dele. Lá no edito que ele mencionou, ele toca nesse assunto do sonho e chama Daniel para poder esclarecer. E Daniel esclareceu completamente o sonho. Então, claramente uma profecia clássica, uma profecia voltada ali para aqueles dias, que já estava prestes a acontecer. Capítulo 5 também, o castigo sobre Belsazar, o juízo sobre Belsazar, também uma profecia clássica, que ocorreu ali, de imediato, onde o próprio Daniel esclareceu o que estava sendo escrito na parede do templo por aquela mão misteriosa.
Outro acontecimento interessante, que aparece aí no capítulo 6 de Daniel, Daniel na cova dos leões, outra manifestação já no governo persa, já a Babilônia já tinha caído, e Daniel foi lançado na cova dos leões por armação daqueles indivíduos, por armação política e religiosa de seus oponentes, que conseguiram fazer uma armadilha e jogar Daniel então na cova dos leões. E Daniel foi livrado. E Dario foi lá no outro dia cedo buscar. E acabou jogando os oponentes lá dentro. E Daniel 7, a visão dos 4 reinos. Também mostrando um paralelo de repetição com o capítulo 2, que também trabalhou com esses mesmos 4 reinos. E aqui nessa visão temos uma perspectiva clara de profecias apocalípticas e também escatológicas. Daniel 7 alcança o momento do juízo de Deus, que está passando pelos nossos dias, e quando concluir, que encerrar o assunto, as 7 pragas que estão muito à frente começarão a cair. Então essas profecias que estão muito à frente dos nossos tempos, escritas tanto tempo antes, são de cunho altamente escatológico. Interessante que Deus usou uma estratégia muito eficaz para fazer compreender as suas mensagens, que foi a repetição. Em Gênesis 41, de 1 a 7, nós temos a revelação dos sonhos de Faraó através de José. E ali mostra 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas saudáveis devoradas por 7 espigas deficientes. Essa forma de repetição e de paradoxo facilita muito, de forma de impacto, a compreensão das profecias. E nas profecias de Daniel tem muito isso. É muito interessante. Jesus, em suas parábolas também, usa maneiras diferentes de tratar do mesmo tema, mas repetindo o mesmo tema. Então é muito interessante, é uma estratégia que funciona bastante. E tanto nas profecias de José, como nós vimos aqui, que na época foram profecias clássicas, como nas profecias de Daniel, que tanto clássicas quanto apocalípticas ou escatológicas têm esse perfil. E facilita muito a compreensão. Mesmo que o próprio Daniel não pudesse entender muito o que ele escreveu na época, mas para nós entendermos hoje, é muito importante essa técnica, utilizada por Deus ao transmitir para o profeta e para os autores da Bíblia Sagrada, que tiveram essa característica de escrever dessa maneira. Tendo uma vista geral do livro de Daniel, no capítulo 2, então, uma profecia clássica, apocalíptica, escatológica, onde nós vimos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o reino de Deus estabelecido. Daniel 7, temos então a profecia ali apocalíptica e escatológica, onde vimos esses mesmos reinos e apresentando o ponto escatológico do juízo de Deus, que nos conduz à nova terra. E trabalhando com os mesmos reinos, como eu já disse, de Daniel 2. Mas com linguagens diferentes. Lá uma estátua com vários metais, no capítulo 2, e aqui animais diferentes, distintos, de cunho, de estrutura mitológica, que era da cultura da época. Acreditarem nessas bobagens. Deus usou essas linguagens para que as pessoas comuns que acreditavam nessas bobagens pudessem entender mensagens sérias, de cunho divino. E foi muito interessante isso. Marcou muito fácil, foi uma forma de, como se Deus estivesse usando uma linguagem popular para poder apresentar um assunto divino, de muita importância na salvação dos seres caídos. O capítulo 8 e 9 de Daniel também tem profecias apocalípticas e escatológicas. Nós temos ali, a exceção da Babilônia, que já estava fora aqui do contexto, mas a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, e entrando numa parte muito interessante de onde nasceu a nossa fé, a nossa organização, o nosso momento da igreja cristã nas profecias bíblicas, que é Laodiceia, né? De 22 de outubro de 1844 para cá, que é partindo da premissa compreensiva do capítulo 8, verso 14 do livro de Daniel, que nós estudaremos durante esse tema. Tema muito bacana mesmo de entender a purificação do santuário celestial. Inclusive, no Escatologia, versão 5, hoje nós já estamos na 5ª aula estudando o santuário celestial, aprofundando dentro desse contexto das profecias apocalípticas da Bíblia Sagrada, dentro do mais longo período profético da Bíblia Sagrada,
que são os 2.300 anos de estudos, nós estamos analisando todo o conteúdo bíblico apocalíptico encaixado ali dentro dessa profecia. Já estamos na 5ª aula. Na próxima semana estaremos apresentando a 6ª aula do Santuário Celestial. Vale a pena você ir lá e pegar não só essas aulas que estamos estudando agora, mas desde da aula 1, aula 2, que é de suprema importância. É um mergulho nas Escrituras Sagradas, um mergulho profundo, buscando joias em águas profundas da Palavra de Deus. Vai lá, estude, vale a pena. É muito gostoso. É uma matéria que nos deixa realmente eletrizados com tanta informação bíblica interessante durante as apresentações das aulas do Escatologia versão 5. E quem quiser receber no WhatsApp os links tanto das lições da Escola Sabatina quanto do Escatologia versão 5, das palestras, de palestras da Bíblia também, é só encaminhar o contato para 62 98133 6615. E eu estarei encaminhando os links que te jogará direto no YouTube, no meu canal, para assistirem a essas matérias. E voltadas também para a Medo-Pérsia, para a Grécia, para Roma. E o principal, Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe, filho do Altíssimo. Esse se levanta. Então são abordagens muito interessantes, uma vista geral do livro de Daniel que nós acabamos de ver. No quarto tema, profecias apocalípticas em Daniel. Bom, nós já demos uma pincelada nelas ali agora e vamos ampliar um pouco mais agora nas características dessas profecias. Visões e sonhos são mais comuns nas profecias apocalípticas. E já nas profecias clássicas elas são mais diretas, mais simples e geralmente de períodos mais curtos. Já as profecias apocalípticas, elas já têm cunho de longos períodos e quando avança além do nosso tempo, são conhecidas como escatológicas. Evidente que para algumas culturas que já ficaram no passado, também para eles foram escatologia. Muito tempo à frente do período em que o profeta escreveu, passou por períodos escatológicos. Por isso que a escatologia, na origem da humanidade, em toda a história da humanidade, por todas as épocas, houve profecias clássicas, apocalípticas e escatológicas. O dilúvio, quando foi anunciado, aconteceu o fim de mundo, depois de 120 anos de pregação, como o 7º Enoque, depois de Adão, como lá no livro de Judas é comentado, já falou da volta de Cristo, ele também foi um profeta escatológico. Ele viveu antes do dilúvio, as suas mensagens rompeu o tempo. E está à frente do nosso tempo também. Jonas, capítulo 3, verso do 3 ao 10, nós temos aqui um exemplo de profecia clássica. E 40 dias e Nínive será destruída. E uma coisa interessante, na profecia clássica, toda ela é condicional. Como foi esse caso, inclusive, de Nínive. Como o povo arrependeu, Nínive não foi destruída. Já na profecia apocalíptica, isso não acontece. Ela vai à risca, montando um quadro histórico, passo a passo, até romper um quadro escatológico, também se necessário, mas acontecerá de forma incondicional, sempre. Porque é um cunho de profecia que expõe claramente um atributo da divindade conhecido como onisciência, que Deus já sabe o futuro, muito antes de existir. Então, é como se o futuro para Deus fosse história. A profecia apocalíptica ou escatológica, ela é incondicional. Ela vai acontecer de qualquer jeito. Por isso que eu digo, eu fazendo ou não fazendo a minha parte, Deus vai fazer da dele como ele sempre fez. E ai daquele que ignorar essa graça e esse perdão oferecido. Repito, os perdidos receberão a morte eterna, não é por causa dos seus pecados, mas pela ignorância de recusar a graça e perdão de Deus. Pense nisso, irmão, que é muito sério isso aí. E já as profecias de Daniel, de um modo quase geral, é de cunho apocalíptico, cheia de linguagem, de visões e de sonhos e de períodos longos na sua caracterização. Muito interessante
prestar atenção nesses detalhes. O quinto tema, o calendário de Deus. Aqui nós vamos entrar numa parte muito interessante da profecia bíblica, da compreensão da palavra, que primeiramente nós precisamos de entender o historicismo. Ele pode ser melhor compreendido com as visões opostas do preterismo, do futurismo e do idealismo. O preterismo tende a despertar a característica de vidente no profeta, olhando para o passado, coisas que aconteceram no passado. O futurismo tende a observar que as mesmas profecias ainda aguardam um cunho futuro a ter o seu cumprimento. O idealismo, por sua vez, sustenta que as profecias apocalípticas sejam símbolos de realidades espirituais gerais sem quaisquer referentes históricos específicos. No historicismo, defende que nas profecias apocalípticas Deus mostra uma trajetória histórica ininterrupta na montagem do quadro profético, desde a época do profeta até o tempo do fim. Agora, algo que eu queria apresentar, muito interessante, quando eu escrevi o livro Seminário de Escatologia Bíblica, editei em 1996, eu lancei uma tese, fruto de estudo para a honra e glória de Deus, a tese do profeta vivo e profeta morto. O que nós temos relatado em Números 14, verso 34, que foi o castigo que os hebreus receberam pela sua falta de fé durante os 40 dias que espiaram a terra prometida e não quiseram enfrentar, somente Caleb e Josué quiseram, eles receberam um castigo de 1 ano para cada dia que eles teriam de castigo no Êxodo, justamente ao invés de já entrar e ficar ali, iam vaguear pelo deserto durante 40 anos. E aí Ezequiel capítulo 4, verso 6, apresenta essa tese de interpretação profética simbólica de períodos, dias, anos, para períodos aonde, presta atenção, o profeta morto. Ou seja, as profecias de tempo que aplica Ezequiel 4:6 é para profecias aonde o profeta não estaria vivo mais quando ela iniciasse. Aí aplica Ezequiel 4:6. Já se o profeta estiver vivo, é diferente. Vamos ver aqui alguns exemplos para entender de maneira bem clara isso. E todas as profecias de tempo da Bíblia se encaixam com isso aqui. E combina com a hermenêutica. Uma profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Se ela começa literal, ela termina literal. E esse caso de Ezequiel 4:6 é uma regra de interpretação de tempo simbólica. Porque um dia se torna símbolo de 1 ano na profecia. Vamos ver as profecias de tempo na Bíblia, para vocês verem de uma maneira bem sintetizada como isso encaixa. Todas as profecias de Daniel, as profecias de tempo, encaixam com Ezequiel 4:6. Como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Daniel 7:25, se referindo ao período da Inquisição, que são os 1260 anos, que também João, mais de 600 anos à sua frente, comentaria dessa mesma profecia lá no Apocalipse 12, verso 6 e verso 14, lá no capítulo 13, verso 5, que é 42 meses, é a mesma coisa, multiplicado por 30 dá 1260, e no capítulo 12, verso 14, que ele trabalha com a mesma linguagem de Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que a mulher ficaria no deserto, também bate perfeitamente. João, no Apocalipse também, no capítulo 2, verso 10, dos 10 dias de Diocleciano, os 10 anos da intolerância religiosa, do ano 303 ao ano 313, João não estaria vivo. Daniel não estaria vivo na época da Inquisição e nem João. Por isso, todas encaixam perfeitamente com isso. Mas se nós observarmos agora as profecias de tempo, que o profeta está vivo na participação delas, todas encaixam. Começando lá no Gênesis. No capítulo 15, verso 13, Abraão tem a visão do cativeiro egípcio, que duraria 400 anos. E ele esteve vivo quando começou o cativeiro egípcio, apesar de ele não ter ido para o cativeiro. Ficou lá na terra dele. Então foi literal. Aconteceu literal, não foi um dia, 1 ano. Não foi um dia igual a 1 ano. Aconteceu perfeitamente. Número 14:34, que acabamos de citar, Moisés estava vivo. O que recebeu essa visão, essa profecia. Ele morreu durante esse êxodo. Foram 40 anos literais. Jeremias capítulo 25, verso 15, profetizou 70 anos do cativeiro babilônico. E Jeremias estava vivo quando começou o cativeiro babilônico. Portanto, não aplica Ezequiel 4:6 também.
Cristo e Jonas no Novo Testamento, apontando para os 3 dias da ressurreição. Cristo participa da profecia, foi literal. Quando ele fala do sinal do profeta Jonas, do jeito que Jonas ficou 3 dias no vento do peixe, eu vou ficar 3 dias no vento da terra. O milênio apocalíptico, capítulo 20, Jonas vai ressuscitar no primeiro dia do milênio, e aí uma série de outras profecias encaixa também dentro da regra da hermenêutica aí, começando literal e terminando literal, como as 7 pragas, Apocalipse capítulo 18, verso 8, que em um só dia cairão. A destruição da grande Babilônia, vista tanto por Pedro em 2 Pedro 3, de 8 a 13, como também Apocalipse capítulo 18, verso 10, que em uma só hora será destruída toda essa grande Babilônia espiritual do planeta Terra. O planeta, os elementos ardentes se fundirão. A meia hora do silêncio no céu, de Apocalipse capítulo 8, verso 1, também literal, porque está dentro do quadro do milênio. Então João ressuscita e literaliza a sua profecia. E é um enorme período de tempo, hein? Dá quase 50% do tempo do período da profecia de Daniel 8,14, que seria de 2.300 anos, e lá falando 2.300 dias, que também estudaremos ao analisar esse tema no livro do profeta Daniel. Então isso facilita, vocês viram que encaixa perfeitamente. Onde aplica Ezequiel 4,6 é quando o profeta está morto, quando iniciou a profecia que ele falou. Aí aplica esse quadro simbólico de 1 ano para cada dia. Mas se o profeta estiver vivo, não encaixa esse perfil, porque todas as profecias onde ele está vivo são literais. E concluindo, mais uma vez, quando a profecia começa literal, ela termina literal. Se ela começar simbólica, ela termina simbólica. Não tem como misturar. Fiquem atentos. 6º tema, a relevância contemporânea de Daniel. Primeiro ponto é que Deus continua soberano em nossa vida. Daniel fez questão de destacar isso em toda a sua obra. Inclusive, José, do Egito, Daniel, Esther, todos esses enfrentaram oposições terríveis e foram vitoriosos. Um grande exemplo deixado para provar a soberania de Deus em nossas vidas, que Daniel deixou nos seus escritos também, como característica dos seus escritos. Um segundo ponto observado na obra de Daniel também é que Deus, ele coordena, ainda que nós não percebamos, mas de modo silencioso, ele está muito acima das intenções e das armações da humanidade que acha que tem a história na mão, mas quem tem é o próprio Deus, o soberano do universo, soberano absoluto. Inclusive tem um trecho interessante da Pena Inspirada, de Educação, página 173, olha o que diz lá. Nos registros da história humana, o crescimento das nações e a ascensão e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade das façanhas do ser humano. O desenvolver dos acontecimentos aparece, em grande parte, determinado por seu poder, capricho ou sua ambição. Na palavra de Deus, porém, a cortina é afastada, e podemos ver por detrás e acima, e em toda a marcha e contramarcha das paixões, do poder e dos interesses humanos, a força de um ser misterioso que executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua própria vontade. Vejamos que coisa linda! E Daniel apresenta essa característica na sua obra, em toda a sua obra. Em terceiro lugar, Daniel, sua obra, ele apresenta um exemplo para as pessoas do tempo do fim. Ele e os seus companheiros foram exemplos de pessoas, imitadores de quem serve de fato a Deus em espírito e em verdade, para que possamos nos espelharmos. Como Paulo um dia também disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles puderam trilhar nessa ousadia maravilhosa porque serviram a Deus em espírito e em verdade. E a sua obra é um exemplo disso. 7º tema, crescendo na graça e na fé. Eu queria citar 2 trechos da Pena Inspirada, no Grande Conflito, página 521 e 522, e também no Manuscript, Release número 224, volume 4, que diz o seguinte: em nenhuma igreja poderá progredir
na santificação, a menos que seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade como um tesouro escondido. Estude a história de Daniel e seus companheiros. Embora eles estivessem vivendo onde estavam, deparando-se por todos os lados com a tentação de satisfazer seu próprio eu, eles honraram e glorificaram a Deus na vida diária. Decidiram evitar todo o mal, recusaram-se a se colocar no caminho do inimigo. E Deus recompensou sua lealdade inabalável com ricas bênçãos. Que Deus abençoe a mim e a você, meus irmãos, minhas irmãs, que nós também, espelhados nesse grande devocional que teremos ao estudarmos a obra do profeta Daniel, que a nossa vida também possa andar na mesma firmeza. Santo Deus, nos abençoe assim, Senhor, para que andemos sempre em novidade de vida e te servindo em espírito e em verdade. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.